Eu estou alimentando esse circuito aqui para fazer circular uma corrente de 63 amperes por esses dois condutores, sendo esse da esquerda de PVC, enquanto que o da direita eu retirei de um interruptor de arco elétrico da Brasiltex, que eu abri para mostrar por dentro e explicar o funcionamento em outro vídeo. Eu vou deixar um card desse vídeo para quem quiser acessar. Quando ele foi aberto, foi possível ver que o cabo que conduz toda a corrente do EFCI, que é esse aqui, ele tem apenas 4 milímetros. Isso gerou dúvida em algumas pessoas sobre a capacidade dele de realmente suportar os 63 amperes que é especificado. Para tirar a dúvida de todo mundo, eu estou aqui gravando então para que tudo seja esclarecido. Eu acabei não citando na ocasião, mas esse cabo aqui ele não é de PVC. Ele tem uma isolação siliconada. Não é um cabo de silicone normal que tem baixa resistência mecânica. Esse cabo ele tem muita resistência mecânica, mas é extremamente maleável e resistente também a alta temperatura. O que limita a capacidade de condução de um cabo é a temperatura suportada pela isolação. O cabo EPR, por exemplo, ele não tem uma liga especial de cobre com prata. Ele só tem uma isolação com resistência à temperatura de até 90 graus, enquanto que o de PVC apenas 70 graus. Então, se suporta mais calor, pode conduzir uma corrente maior, porque a temperatura gerada pela corrente elétrica não vai causar danos. Eu já expliquei isso com mais detalhes em outro vídeo específico sobre esse tema, então também vou deixar um card aqui para quem quiser ver. Nesses dois cabos aqui está circulando exatamente a mesma corrente, e como ambos são de cobre, ambos têm a mesma seção, que é 4 milímetros, e os dois também, eles têm aproximadamente aí o mesmo comprimento, eles vão dissipar uma quantidade de calor muito parecida. O objetivo aqui é ver o que vai acontecer com eles quando eles conduzem os 63 amperes, que é a corrente suportada pelo EFCI. Dependendo do que acontecer, nós podemos inclusive aumentar essa corrente aqui para descobrir o comportamento com sobrecarga também, como que vai ser. Esse teste inicial vai durar até a temperatura do cabo, que está sendo monitorado aqui por esse sensor, até ela parar de subir. Quando isso acontecer, não tem por que continuar o teste. Aqui nós temos um cabo de guerra, onde de um lado a corrente elétrica passa pela resistência dos cabos e produz calor, enquanto que do outro lado o ambiente rouba parte desse calor, impedindo temperaturas ainda maiores. Até certo ponto, o calor produzido é maior e a temperatura vai aumentando. À medida que a diferença de temperatura entre o ambiente e o condutor vai se tornando mais significativa, essa troca de calor vai ficando mais intensa e aí nós chegamos em uma estabilidade, onde a quantidade de calor gerada e a quantidade de calor roubada pelo ambiente é a mesma. A partir desse ponto, a temperatura não sobe mais, a não ser que a corrente aumente ou sejam mudadas as condições aí da instalação. Se colocar esse cabo aqui dentro de um eletroduto, por exemplo, a troca de calor com o ambiente se torna menor e a temperatura tende a aumentar um pouco. Em outro vídeo aqui do canal eu expliquei que o objetivo de aumentar a seção do cabo é diminuir a resistência dele para que a produção de calor seja menor. Ao contrário do que muitos pensam, cabos mais finos conseguem suportar correntes bem altas, mas por esquentarem demais, acabam não sendo utilizados. Mas dá para conduzir mais de 100 amperes em um cabinho de 2,5, por exemplo. Eu vou deixar o card desse vídeo aqui também. Como a resistência do cabo vai aumentando um pouco com o calor, eu deixei a corrente um pouco acima de 63 amperes aqui no começo e aos poucos ela foi baixando, né? Nós já estamos aqui com 65, logo talvez ela atinja os 63. Essa diferença na resistência, ainda mais nesse cabo extremamente curto, não vai fazer diferença no consumo, como eu já expliquei em outro vídeo. Com uma resistência maior e a corrente sendo mantida, o consumo aumenta um pouquinho sim, mas nesse caso vai algumas décadas aí para totalizar R$1 na conta de energia. Se quiser ver isso sendo demonstrado por meio de cálculo, acessa outro vídeo que eu vou deixar aqui no card também. E só para ficar claro, a corrente foi baixando porque eu tenho controle sobre a tensão e não sobre a corrente. Como a resistência vai aumentando e a tensão está sendo mantida, a corrente acaba diminuindo um pouco. Essa diminuição na corrente também poderia acontecer se eu diminuísse a tensão. Por se tratar de uma carga resistiva, a corrente diminui,
de modo proporcional à diminuição da tensão. Se eu tivesse um motor ligado aqui e baixasse a tensão, até certo ponto a corrente diminuiria junto e depois passaria a aumentar, causando uma sobrecarga, inclusive. Eu expliquei e demonstrei na prática que essa resposta da corrente à variação de tensão depende da carga. O vídeo sobre esse tema vai ficar aqui no card também. Bom, e aparentemente nós tivemos uma estabilidade aqui na temperatura, né? Vou deixar mais um pouquinho aqui para ver se ela vai continuar subindo. A corrente ela não chegou até os 63 amperes. Até poderia baixar mais um pouco aqui, mas eu vou manter como tá. 64 é uma sobrecarga moderada, né? A temperatura ainda subiu mais um pouquinho aqui, mas está bem devagar agora. Eu acredito que ela vai encontrar o equilíbrio por volta dos 110 graus. Mas vamos esperar mais um pouco aí para ver. Eu trouxe aqui um saquinho também, para que nós possamos depois cobrir esses cabos e verificar se o aquecimento ele vai aumentar mais um pouco, mesmo depois da temperatura encontrar uma estabilidade da forma que ela está. O sensor que está instalado aqui, ele está preso com uma fita isolante e eu deixei bem esticada a fita para que ele ficasse bem pressionado contra o cabo e realmente pegasse então a temperatura do cabo sem muita margem de erro. Depois de fazer o teste do saquinho aqui, nós podemos aumentar a corrente aqui do circuito para ver o comportamento aqui desses dois cabos e comparar um com o outro também. Esse cabo siliconado aqui não tem nenhum indício aqui de problemas com ele. O de PVC também não, tá? Também não tem nenhum indício de problema aqui com ele, apesar que ele já está mole já. Esse cabo siliconado ele já é bem maleável por natureza, enquanto que esse de PVC aqui ele costuma ser mais rígido, né? E nesse caso aqui ele já tá mais mole, mas ainda assim não tanto. Não está tão mole assim ainda, apesar da temperatura já estar acima, né? Os dois devem estar com a temperatura muito próxima, já que, como eu falei, a corrente deles é igual e a resistência também é igual, né? São dois cabos de cobre. E a temperatura deu uma baixada. Estou conseguindo mexer aqui porque a tensão aqui é extremamente baixa, né? Eu tenho apenas 2 voltas aqui no transformador com esse cabo, então a tensão é extremamente baixa aqui e por isso nós conseguimos correntes altas mesmo com um consumo tão pequeno, né? Que a alimentação desse transformador é com um cabinho bem fino e ainda assim a gente consegue isso. Bom, acho que nós chegamos no limiar de temperatura aqui, né? Acho que aparentemente não vai subir mais que isso. Deixa eu ver se o sensor... Não, o sensor está bem preso aqui ainda. Eu imaginei que talvez ele pudesse ter escapado um pouquinho por conta do calor. Mas ele ainda está bem preso aqui. É que a fita isolante, pelo fato dela estar quente, ela também amolece um pouco e talvez o contato aqui diminuiu um pouquinho. Minha mão aqui só piora a situação. Deixa o cabo aquecer mais um pouco primeiro para que nós possamos colocar dentro do pacote novamente. Mas já encontramos o equilíbrio térmico, né? Não vai passar disso mais. Ela vai alcançar o valor que ela estava antes, mas não vai passar disso mais. Realmente fica comprovado, então, que dependendo da condição do cabo aí, ele suporta tranquilamente, né? Essa temperatura de 100 graus aí para um cabo siliconado. Os cabos EPR hoje em dia, o fabricante ele já especifica uma temperatura acima do 100, né? Apesar que a norma cita 90 graus, os fabricantes aí já falam em temperaturas acima de 100 graus no cabo EPR. Esse cabo siliconado tem uma característica de resistência mecânica pior do que o EPR, porém a resistência à temperatura é muito maior. Então aqui 100 graus é nada para esse cabo aqui, é tranquilo para ele. Então dá para utilizar sim, apesar de ser 4 milímetros, em instalações com cabo de PVC, passando por eletroduto, com vários circuitos, você realmente não poderia utilizar um cabo de 4 milímetros para conduzir toda essa corrente, mas dentro aqui do equipamento, já que nós temos um caminho muito curto, a produção de calor é pequena, e aí essa isolação dele suportando também uma temperatura alta, não tem problema nenhum. Esse cabo é perfeitamente utilizável dentro da FCI,
para conduzir os 63 amperes. Depois a gente vai aumentar essa corrente mais um pouco. Agora eu entendi por que a temperatura baixou, porque a corrente baixou também, né? Deixa eu aumentar a corrente de novo aqui. Deixar em 64. Logo, logo nós vamos alcançar aquele valor que nós já estávamos antes de 100 graus. Eu vou acelerar aqui o vídeo para que não fique tão longo. E assim que a temperatura atingir, a gente volta. Pessoal, eu voltei antes dos 100 graus aqui, porque eu percebi que o cabo de PVC começou a soltar uma fumacinha. Talvez dê para ver aqui, ó. Nessa região aqui, acho que dá para ver. O cabo de PVC está soltando fumaça. O siliconado aqui não tem indício nenhum de nada, tá perfeito. Mas esse aqui de PVC, ele já está soltando uma fumacinha, apesar de que amoleceu bastante a isolação, ó. Ó, consigo soltar a isolação dele. Tá soltando fumaça, então. Agora vamos ver o siliconado, ó. O siliconado não sai. Apesar da temperatura, a isolação, como eu falei, ela é maleável dele, né? É bem mais maleável do que o do de PVC, mas ela não se solta. Ela não se solta como essa aqui de PVC, ó. De PVC tá quente isso aqui. Consigo tirar, ó. Essa aqui não. Essa aqui não sai. Então é isso, a corrente baixou de novo, né? Mas nós íamos chegar naquela mesma temperatura que já estava antes. Deixa eu tirar o alicate ampênio daqui para não estragar ele com essa temperatura aqui. Bom, vou manter a corrente por enquanto. Deixa eu colocar aqui um saquinho para nós observarmos a temperatura subindo, se é que vai subir, né? Vamos ver. Isso aqui vai prejudicar um pouco a dissipação. Ih, já furei isso aqui. Caso do calor aqui já furou. Bom, esse teste então fica para um próximo vídeo. Se você tiver interesse, eu bolo alguma coisa diferente, então. Talvez até eu coloco vários cabos dentro de um eletroduto para que nós possamos fazer um teste então mais alinhado com a realidade, né? Colocar vários cabos dentro de um eletroduto e a gente faz esse teste então. Voltando a medir corrente. Bom, agora a gente já comprovou que existe sim uma diferença significativa entre esses dois cabos aqui, né? Nós temos o cabo siliconado aqui com a isolação resistente ainda, apesar que não dá, tá quente que não dá para mexer, mas ó, ela é bem maleável, isso desde fria, tá? Mas lógico, com o calor ficou um pouquinho mais maleável, mas ela tá resistente ainda mecanicamente. Essa aqui tá derretendo, essa aqui dá para soltar do cabo. Agora eu vou aplicar uma sobrecarga grande aqui para ver como que vai se comportar esse circuito. Eu quero ver o cabo siliconado derretendo também, para a gente ver em que temperatura que ele vai. Apesar que o meu sensor não sei se vai suportar. Esse sensor aqui não tem um encapsulamento para temperaturas muito altas. Mas vamos ver até onde que vai isso aí. 119 graus agora, 120. Agora o cabo siliconado começou a apresentar marcas também de bolhas. Eu acho que já foi. Então ele é mais resistente que o de PVC, menos resistente que o de silicone. Esse siliconado é um cabo intermediário. Deixa eu tirar meu sensor. Ih, já foi o sensor também. É um cabo intermediário aí entre o PVC e o silicone. Ele não é tão fraco, mecanicamente falando, quanto o silicone, mas também não é tão fraco como o de PVC em relação à temperatura. Nós temos uma característica aí intermediária entre os dois. Assistam os vídeos que eu citei durante esse vídeo de hoje, são muito importantes também. E se você tem alguma coisa para agregar aqui de conhecimento, por favor, deixa um comentário. E se você gostou do vídeo, deixa o like também, porque isso nos permite continuar trazendo conteúdo técnico aqui para o canal.